Balanço patrimonial. Veja como explicar e aplicar na sua empresa. O termo balanço patrimonial refere-se a um demonstrativo financeiro que relata os ativos, passivos e o patrimônio líquido de uma empresa em um momento específico. Os balanços patrimoniais fornecem a base para calcular taxas de retorno para investidores e avaliar a estrutura de capital de uma empresa. Em resumo, o balanço patrimonial é um demonstrativo financeiro que oferece uma visão instantânea do que uma empresa possui. Os balanços patrimoniais podem ser usados em conjunto com outros demonstrativos financeiros importantes para realizar análises fundamentais ou calcular índices financeiros. Como os balanços patrimoniais funcionam? O balanço patrimonial fornece uma visão geral do estado financeiro de uma empresa em um determinado momento. Por si só, não pode dar uma noção das tendências ao longo de um período mais longo. Por essa razão, o balanço patrimonial deve ser comparado com os de períodos anteriores. Investidores podem entender o bem-estar financeiro de uma empresa usando diversos índices derivados do balanço patrimonial, incluindo o índice de endividamento e o índice de liquidez imediata, entre muitos outros. O demonstrativo de resultados e o fluxo de caixa também fornecem contexto valioso para avaliar as finanças de uma empresa, assim como quaisquer notas ou complementos em um relatório de resultados que possam fazer referência ao balanço patrimonial. O balanço patrimonial segue a seguinte equação contábil, com os ativos de um lado e os passivos mais o patrimônio líquido do outro, equilibrando-se as contas devedoras e credoras. Essa fórmula é intuitiva, pois uma empresa tem que pagar por todas as coisas que possui, seja pegando empréstimos ou obtendo dinheiro dos investidores, emitindo patrimônio líquido. Se uma empresa contrai um empréstimo de 5 anos de R$4.000 de um banco, seus ativos, especificamente a conta de caixa, aumentarão em R$4.000. Seus passivos, especificamente a conta de dívida de longo prazo, também irão aumentar em R$4.000, equilibrando os dois lados da equação. Se a empresa obtém R$8.000 de investidores, seus ativos e patrimônio líquido aumentarão nessa quantia. Todas as receitas geradas pela empresa em excesso às suas despesas serão registradas na conta de patrimônio líquido. Essas receitas serão equilibradas nos ativos, aparecendo como dinheiro, investimentos, estoque ou outros ativos. Assista o vídeo até o fim após a vinheta. Considerações especiais. Como mencionado anteriormente, é possível encontrar informações sobre ativos, passivos e patrimônio líquido no balanço patrimonial de uma empresa. Os ativos devem sempre ser iguais aos passivos e ao patrimônio líquido. Isso significa que o balanço patrimonial deve sempre estar equilibrado, daí o nome. Se eles não estiverem equilibrados, pode haver problemas, incluindo dados incorretos ou deslocados, erros no inventário, ou nas taxas de câmbio, ou cálculos errados. Cada categoria consiste em várias contas menores que detalham os aspectos específicos das finanças de uma empresa. Essas contas variam amplamente por setor e os mesmos termos podem ter diferentes implicações dependendo da natureza do negócio. No entanto, existem alguns componentes comuns que os investidores provavelmente encontrarão. Ativos de uma empresa. As contas desta seção são listadas de cima para baixo na ordem de sua liquidez, ou seja, o quão facilmente podem ser convertidas em dinheiro. Elas são divididas em ativos circulantes, que podem ser convertidos em dinheiro em um ano ou menos, e ativos não circulantes ou de longo prazo que não podem. Aqui está a ordem geral das contas dentro dos ativos circulantes. Caixa e equivalentes de caixa são os ativos mais líquidos e podem incluir títulos do Tesouro e certificados de depósito de curto prazo, além de moeda forte. Títulos negociáveis são valores mobiliários de dívida e de capital para os quais existe um mercado líquido. Contas a receber. Referem-se ao dinheiro que os clientes devem à empresa. Isso pode incluir uma provisão para contas duvidosas, já que alguns clientes podem não pagar o que devem. Estoque refere-se a quaisquer bens disponíveis para venda, avaliados pelo menor valor entre o custo ou preço de mercado. Despesas antecipadas representam o valor que já foi pago, como seguros, contratos de publicidade ou aluguel. Os ativos de longo prazo incluem o seguinte. Investimentos de longo prazo são títulos que não serão ou não podem ser liquidados no próximo ano. Ativos fixos incluem terra, máquinas, equipamentos, prédios e outros ativos duráveis e geralmente intensivos em capital. Ativos intangíveis incluem ativos não físicos, mas ainda valiosos, como propriedade intelectual e ágil.
Esses ativos geralmente são listados no balanço patrimonial apenas se forem adquiridos, em vez de desenvolvidos internamente. Seu valor pode estar subestimado, por não incluir um logotipo reconhecido globalmente, por exemplo, ou superestimado. Passivos de uma empresa. Um passivo é qualquer valor que uma empresa deve a partes externas, desde contas que precisa pagar a fornecedores até juros sobre títulos emitidos para credores, aluguel, despesas e salários. Os passivos circulantes vencem em um ano e são listados em ordem de vencimento. Já os passivos de longo prazo vencem após um ano. As contas de passivos circulantes podem incluir: parcela atual da dívida de longo prazo é a parte de uma dívida de longo prazo que vence nos próximos 12 meses. Por exemplo, se uma empresa tem 10 anos restantes em um empréstimo para pagar seu depósito, um ano é um passivo circulante e 9 anos são um passivo de longo prazo. Juros a pagar é o juro acumulado devido, muitas vezes devido como parte de uma obrigação vencida, como atraso no pagamento de impostos sobre a propriedade. Salários a pagar são salários, remunerações e benefícios aos funcionários, geralmente referentes ao período de pagamento mais recente. Pré-pagos de clientes são valores recebidos por um cliente antes que o serviço tenha sido prestado ou produto entregue. A empresa tem a obrigação de fornecer esse bem ou serviço ou devolver o dinheiro ao cliente. Dividendos a pagar. São dividendos autorizados para pagamento, mas ainda não emitidos. Prêmios ganhos e não ganhos são semelhantes aos pré-pagos, pois a empresa recebeu dinheiro antecipadamente e ainda não executou sua parte de um acordo, devendo devolver o dinheiro não ganho se não cumprir o acordo. Contas a pagar. É frequentemente o passivo circulante mais comum. Contas a pagar são obrigações de dívida em faturas processadas como parte da operação de um negócio, geralmente vencendo em 30 dias após o recebimento. Os passivos de longo prazo podem incluir a dívida de longo prazo. Inclui juros e principal de títulos emitidos. A responsabilidade do fundo de pensão refere-se ao dinheiro que uma empresa é obrigada a pagar nas contas de aposentadoria de seus funcionários. Passivo de imposto diferido é o valor dos impostos acumulados, mas que não serão pagos por mais um ano. Além do tempo, essa figura reconhece diferenças entre os requisitos para relatórios financeiros e a forma como o imposto é avaliado, como cálculos de depreciação. Alguns passivos são considerados fora do balanço patrimonial, o que significa que não aparecem no balanço patrimonial. Patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o dinheiro atribuído aos proprietários de um negócio ou seus acionistas. Também é conhecido como ativos líquidos, pois equivale aos ativos totais de uma empresa menos seus passivos ou a dívida que deve a não acionistas. Os lucros retidos são os ganhos líquidos que uma empresa reinveste no negócio ou usa para pagar dívidas. O valor remanescente é distribuído aos acionistas na forma de dividendos. Ações em tesouraria são as ações que uma empresa recomprou. Elas podem ser vendidas posteriormente para levantar dinheiro ou reservadas para evitar uma aquisição hostil. Algumas empresas emitem ações preferenciais, que serão listadas separadamente das ações comuns. Nesta seção, as ações preferenciais são atribuídas a um valor par arbitrário, assim como as ações comuns em alguns casos que não têm relação com o valor de mercado das ações. As contas de ações comuns e preferenciais são calculadas multiplicando o valor par pelo número de ações emitidas. Capital adicional pago ou excedente de capital representa o montante que os acionistas investiram em cima das contas de ações comuns ou preferenciais, que são baseadas no valor par, em vez do preço de mercado. O patrimônio líquido não está diretamente relacionado à capitalização de mercado de uma empresa. Esta última é baseada no preço atual de uma ação, enquanto o capital investido é a soma do patrimônio que foi comprado a qualquer preço. Importância do balanço patrimonial. Independentemente do tamanho de uma empresa ou do setor em que opera, há muitos benefícios em ler, analisar e entender seu balanço patrimonial. Primeiramente, os balanços patrimoniais ajudam a determinar o risco. Este demonstrativo financeiro lista tudo o que uma empresa possui e toda a sua dívida. Uma empresa poderá avaliar rapidamente se pegou muito dinheiro emprestado, se os ativos que possui não são suficientemente líquidos ou se tem dinheiro suficiente em mãos para atender às demandas atuais. Os balanços patrimoniais também são usados para obter capital. Uma empresa geralmente precisa fornecer um balanço patrimonial a um credor para garantir um empréstimo comercial. Uma empresa também normalmente deve fornecer um balanço patrimonial a investidores privados ao tentar obter financiamento por meio de capital privado.
Em ambos os casos, a parte externa quer avaliar a saúde financeira de uma empresa, a capacidade de crédito do negócio e se a empresa será capaz de pagar suas dívidas de curto prazo. Os gerentes podem optar por usar índices financeiros para medir a liquidez, rentabilidade, solvência e cadência. Rotatividade de uma empresa, utilizando índices financeiros, e alguns desses índices precisam de números retirados do balanço patrimonial. Quando analisados ao longo do tempo ou comparativamente com empresas concorrentes, os gerentes podem entender melhor maneiras de melhorar a saúde financeira de uma empresa. Por fim, os balanços patrimoniais podem atrair e reter talentos. Os funcionários geralmente preferem saber que seus empregos estão seguros e que a empresa para a qual trabalham está em boa saúde. Para empresas públicas que devem divulgar seu balanço patrimonial, esse requisito oferece aos funcionários a oportunidade de revisar o quanto a empresa tem em caixa, se a empresa está tomando decisões inteligentes ao gerenciar a dívida e se sentem que a saúde financeira da empresa está de acordo com o que esperam de seu empregador. Importância do balanço patrimonial. Independentemente do tamanho de uma empresa ou do setor em que opera, há muitos benefícios em ler, analisar e entender seu balanço patrimonial. Primeiramente, os balanços patrimoniais ajudam a determinar o risco. Este demonstrativo financeiro lista tudo o que uma empresa possui e toda a sua dívida. Uma empresa poderá avaliar rapidamente se pegou muito dinheiro emprestado, se os ativos que possui não são suficientemente líquidos ou se tem dinheiro suficiente em mãos para atender às demandas atuais. Os balanços patrimoniais também são usados para obter capital. Uma empresa geralmente precisa fornecer um balanço patrimonial a um credor para garantir um empréstimo comercial. Uma empresa também normalmente deve fornecer um balanço patrimonial a investidores privados ao tentar obter financiamento por meio de capital privado. Em ambos os casos, a parte externa quer avaliar a saúde financeira de uma empresa, a capacidade de crédito do negócio e se a empresa será capaz de pagar suas dívidas de curto prazo. Os gerentes podem optar por usar índices financeiros para medir a liquidez, rentabilidade, solvência e cadência. Rotatividade de uma empresa, utilizando índices financeiros, e alguns desses índices precisam de números retirados do balanço patrimonial. Quando analisados ao longo do tempo ou comparativamente com empresas concorrentes, os gerentes podem entender melhor maneiras de melhorar a saúde financeira de uma empresa. Por fim, os balanços patrimoniais podem atrair e reter talentos. Os funcionários geralmente preferem saber que seus empregos estão seguros e que a empresa para a qual trabalham está em boa saúde. Para empresas públicas que devem divulgar seu balanço patrimonial, esse requisito oferece aos funcionários a oportunidade de revisar o quanto a empresa tem em caixa, se a empresa está tomando decisões inteligentes ao gerenciar a dívida e se sentem que a saúde financeira da empresa está de acordo com o que esperam de seu empregador. Limitações de um balanço patrimonial. Embora o balanço patrimonial seja uma peça valiosa de informação para investidores e analistas, existem algumas desvantagens. Por ser estático, muitas proporções financeiras se baseiam em dados incluídos tanto no balanço patrimonial quanto no demonstrativo de resultados e no fluxo de caixa, mais dinâmicos para pintar um quadro mais completo do que está acontecendo com o negócio de uma empresa. Por essa razão, um balanço sozinho pode não pintar o quadro completo da saúde financeira de uma empresa. Um balanço patrimonial é limitado devido ao seu escopo de tempo estreito. O demonstrativo financeiro captura apenas a posição financeira de uma empresa em um dia específico. Olhar para um único balanço patrimonial por si só pode dificultar a extração de informações sobre o desempenho de uma empresa. Por exemplo, imagine que uma empresa relata ter R$1 milhão em caixa no final do mês. Sem contexto, um ponto de comparação, conhecimento do saldo anterior de caixa e compreensão das demandas operacionais da indústria. Saber quanto dinheiro uma empresa tem disponível oferece um valor limitado. Sistemas contábeis diferentes e formas de lidar com depreciação e inventários também irão alterar os números apresentados em um balanço patrimonial. Devido a isso, os gestores têm certa capacidade de manipular os números para parecerem mais favoráveis. Preste atenção às notas explicativas do balanço patrimonial para determinar quais sistemas estão sendo utilizados na contabilidade e para procurar por sinais de alerta. Por último, um balanço patrimonial está sujeito a várias áreas de julgamento profissional que podem impactar materialmente o relatório. Por exemplo, as contas a receber devem ser continuamente avaliadas quanto às perdas esperadas e ajustadas para refletir contas duvidosas. Sem saber quais recebíveis uma empresa provavelmente receberá, a empresa deve fazer estimativas e refletir seu melhor palpite como parte do balanço patrimonial.
Por que um balanço patrimonial é importante? O balanço patrimonial é uma ferramenta essencial usada por executivos, investidores, analistas e reguladores para compreender a saúde financeira atual de um negócio. Geralmente é utilizado juntamente com os outros dois tipos de demonstrativos financeiros: o demonstrativo de resultados e o demonstrativo de fluxo de caixa. Os balanços patrimoniais permitem ao usuário ter uma visão rápida dos ativos e passivos da empresa. O balanço patrimonial pode ajudar os usuários a responder perguntas como se a empresa tem um patrimônio líquido positivo, se possui dinheiro suficiente e ativos de curto prazo para cobrir suas obrigações, e se a empresa está altamente endividada em relação aos seus pares. O que é incluído no balanço patrimonial? O balanço patrimonial inclui informações sobre os ativos e passivos de uma empresa. Dependendo da empresa, isso pode incluir ativos de curto prazo, como dinheiro e contas a receber, ou ativos de longo prazo, como propriedade, planta e equipamento. Da mesma forma, seus passivos podem incluir obrigações de curto prazo, como contas a pagar e salários a pagar, ou passivos de longo prazo, como empréstimos bancários e outras obrigações de dívida. Quem prepara o balanço patrimonial? Dependendo da empresa, diferentes partes podem ser responsáveis por preparar o balanço patrimonial. Para pequenas empresas privadas, o balanço patrimonial pode ser preparado pelo proprietário ou por um contador da empresa. Para empresas privadas de médio porte, eles podem ser preparados internamente e depois revisados por um contador externo. Empresas públicas, por outro lado, são obrigadas a obter auditorias externas por contadores públicos e também devem garantir que seus livros sejam mantidos em um padrão muito mais alto. Quais são os usos de um balanço patrimonial? Um balanço patrimonial explica a posição financeira de uma empresa em um ponto específico no tempo, ao contrário de um demonstrativo de resultados que relata informações financeiras ao longo de um período de tempo. Um balanço patrimonial é usado para determinar a saúde de uma empresa em um dia específico. Um extrato bancário é frequentemente usado por partes externas a uma empresa para avaliar a saúde da empresa. Bancos, credores e outras instituições podem calcular índices financeiros com base nos saldos do balanço patrimonial para avaliar o quanto de risco uma empresa carrega, a liquidez de seus ativos e a probabilidade de a empresa permanecer solvente. Uma empresa pode usar seu balanço patrimonial para tomar decisões internas, embora as informações apresentadas geralmente não sejam tão úteis quanto um demonstrativo de resultados. Uma empresa pode analisar seu balanço patrimonial para medir o risco, garantir que tenha dinheiro suficiente em mãos e avaliar como deseja levantar mais capital, por meio de dívida ou patrimônio. Qual é a fórmula do balanço patrimonial? Um balanço patrimonial é calculado equilibrando os ativos, passivos e patrimônio líquido de uma empresa. A fórmula é ativos totais, igual aos passivos totais mais patrimônio líquido. Por fim, os ativos totais são calculados como a soma de todos os ativos de curto prazo, de longo prazo e outros ativos. Passivos totais são calculados como a soma de todos os passivos de curto prazo, de longo prazo e outros passivos. O patrimônio líquido é calculado como a soma do lucro líquido, lucros retidos, contribuições do proprietário e ações emitidas. Chegamos ao fim deste vídeo. Se você tem dúvidas sobre o assunto, deixe nos comentários. E também se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, para receber mais vídeos do canal EJS Notícias Contábeis.